Boa tarde, sétimo. Então, meus pequenos do sétimo ano, a gente vai dar continuidade ao que nós iniciamos aí na aula passada, tá bom? Ou seja, a gente vai dar dica para que você consiga responder mais rapidamente as páginas do livro. Estamos aí na página 83, onde nós vamos continuar explicando a partir da quinta questão, tá bom? A partir da quinta questão. O assunto ainda é reforma e contra-reforma, tá bom? Reforma e contra-reforma. Um assunto bem interessante, um assunto que vocês vão ver novamente lá no ensino médio. E é muito bom saber, porque é um pedaço da história, um pedaço da nossa história, né? Do qual todo mundo faz parte. Nós brasileiros fazemos parte do resultado dessas reformas. Os europeus, os americanos da América do Norte, todo mundo faz parte um pouco, tem um pedaço dessas reformas e contra-reformas em sua essência, né? Então a quinta questão, ela faz uma pergunta, que é que ela coloca aqui, ó. Ela diz o seguinte: por que é que os reis se sentiam ameaçados pela igreja, né? Por que é que os reis sentiam-se ameaçados pela igreja? Bom, é o seguinte, aí a gente tem que compreender que a igreja católica, ela era cheia de territórios, né? Ela tinha muitos territórios. E dessa maneira, ela tinha um poder muito grande, porque ela era muito rica, né? Então a igreja católica acabava, digamos, assustando um pouco, tanto a nobreza como a realeza, como até mesmo a burguesia. E nessa realidade, o que acontecia? Com tanto poder, a igreja acabava também fazendo parte das decisões políticas, ela também decidia politicamente. E isso irritava muito o pessoal da realeza, o pessoal do governo, né? Como ela decidia politicamente, melhor seria se acontecesse uma reforma dentro dela, para que ela ficasse de um lado, enquanto a política ficasse do outro, enquanto a religião cuidasse apenas de assuntos espirituais, enquanto a política cuidava de assuntos políticos, o governo cuidava de assuntos políticos, né? Então essa daí você faz mais ou menos assim, tá bom, gente? Compreendo que a igreja católica se envolvia demais em decisões políticas e isso deixava os reis muito preocupados, deixava os governos europeus muito preocupados, tá bom? Era isso, essa questão. A sexta questão, o que é que ela fala? Ó, qual era o papel da Santa Inquisição na Baixa Idade Média? Qual é o papel da Santa Inquisição? A Santa Inquisição tinha um papel primordial, simplesmente funcionar como um tribunal, né? Um tribunal que servia para julgar todos aqueles que eram contra os ensinamentos da Igreja Católica, tá bom? Não é a Igreja Cristã não, a Igreja Católica. Então todo aquele que era contra a Igreja Católica poderia cair muito bem no tribunal da Inquisição, sendo acusado de heresia. Então imagine vocês, né? Um tribunal para julgar pessoas que simplesmente não concordavam com as ideias da igreja. Imagina o poder que essa igreja não tinha, né? João Calvino, que é a sétima questão, foi fundador de uma nova ordem influenciada pelo luteranismo, chamada de calvinismo. João Calvino fundou uma religião chamada de calvinismo. E essa religião, ela era muito ligada aos valores burgueses. Essa religião pregava uma ética capitalista, né? Uma ética capitalista, no qual Deus abençoava aqueles que trabalhavam muito, conseguiam recursos, porque eram abençoados e predestinados ao sucesso. Então, essa é a religião dos calvinos. E esse comentário você coloque na letra A da sétima questão. Tá bom, pessoal? Muito bem, vamos lá para a letra B. A letra B pergunta: o que Calvino dizia sobre a pobreza e a realização do homem no trabalho? Olha só, para Calvino, a pobreza era sinal de preguiça. Pobreza
igual preguiça. Eita, então olha só. Preguiça. Pobreza e preguiça eram sinônimos. E somente as pessoas que não tinham esse pecado capital chamado preguiça é que realmente obteriam sucesso. E esse sucesso material é a prova de que algumas pessoas eram agradáveis a Deus. Tá bom, gente? Deus se animava muito quando viu que o cara conseguia enricar. Eita! Então, já que a Igreja Católica condenava a usura, a ostentação, o calvinismo não. Ele dizia que simplesmente aquilo era produto de trabalho, que Deus se alegrava em ver alguém realizando o seu trabalho e ganhando recursos. Tá bom? Religião muito difundida aí na América do Norte, principalmente onde hoje é os Estados Unidos. Letra C. Eu sei o que Calvino pregava sobre a questão da predestinação. Calvino dizia que haviam os escolhidos, né? Haviam os escolhidos, aquelas pessoas especiais que Deus colocou no mundo para desenvolver uma atividade e obter muito sucesso, desenvolver muitas atividades e obter muito sucesso. Eram pessoas chamadas que já tinham a salvação em seu DNA, né? Deus já colocou ali o gene da salvação nessas pessoas. Então, sentido aí, tá bom? Letra D ainda da sétima. Letra D pergunta: por que as ideias calvinistas agradavam a burguesia? Lógico que agradavam. A burguesia se identificava muito. Você pode colocar que a burguesia se identificava bastante com essas ideias pregadas pelo calvinismo, de riqueza, tá? De uma riqueza sem culpa, onde o trabalho era abençoado, a preguiça era considerada pobreza, enfim, o sucesso era coisa de predestinados, enfim. Para a burguesia isso era ótimo, deixar que a Igreja Católica condenava o lucro, né? Eles iam lucrar doidado aí com a nova forma de fazer religião. Beleza, vamos lá. Nós temos aqui a questão 8, que coloca um pequeno trecho que fala de Lutero. Então olha só, Lutero fez o quê? Influenciado pelos ideais renascentistas. Lutero criticou a igreja, né? Lutero foi lá e me disse, desceu da nação lá, a crítica. Eita! Apesar de Lutero ser um monge da igreja, ele criticou aquela mesma igreja que ele fazia parte. Então ele não queria formar uma religião nova, ele só queria reformar. Mas já que ele foi expulso, né, acabou se envolvendo numa nova doutrina que o pessoal chamou de luteranismo, em homenagem a ele mesmo, luteranismo. Então, olha só, você vai marcar as corretas aí da questão 8. A letra A, vamos ver se ela está correta. Questão A diz: manutenção de apenas 2 sacramentos, batismo e eucaristia. Será que Lutero falava isso? A letra B, igreja como indispensável à salvação do homem. A igreja era indispensável de acordo com Lutero? Ou será se as boas ações bastavam? A letra C, leitura única e linear das Sagradas Escrituras, quer dizer, somente a leitura da Bíblia, interpretada por um sacerdote, é que ia levar alguém para a salvação. Letra E, igreja subordinada ao poder do Estado. Letra D. E letra E, língua alemã ao invés da língua latina nas cerimônias religiosas, sim. Tem mais coisa certa? Sim. A igreja era subordinada ao Estado, tinha que ser subordinada ao Estado. Tem mais alguém? Tem. A manutenção apenas de 2 sacramentos, o batismo e a eucaristia. Somente 2 sacramentos poderiam ser possíveis aqui, de acordo com as ideias de Lutero. Tá bom, pessoal? Então vamos para a questão número 9. Questão número 9 eu vou deixar com vocês, é uma cruzadinha. Tá bom? É uma cruzadinha, mas está muito fácil, muito fácil. É só tudo que nós falamos até hoje.
que foi que nós falamos até hoje? Falamos de heresia, falamos dos hereges, né? Na cruzadinha lá você vai encontrar respostas como a divisão da igreja em duas, que é cisma do Oriente. Você vai encontrar respostas como Santa Inquisição. Então você leia cada assertiva, cada alternativa e coloque nos quadrinhos correspondentes a resposta de cada uma das perguntas, tá bom? Não se preocupem não, vai dar tudo certinho. Quero que vocês façam para que vocês aprendam mais, tá bom? A questão número 10, o que é que ela vai pedir? Ó, para cada ação dos protestantes, uma reação da Igreja Católica. Essa reação era chamada de contra-reforma, contra-golpe, né? E quais foram as medidas tomadas pela Igreja Católica? Então, as principais medidas foi algumas medidas foram, digamos, necessárias para a Igreja Católica manter o seu poder, como por exemplo, ela ampliou o poder da Inquisição, né? Ela aumentou o poder da Inquisição, ela criou a Companhia de Jesus, que são os jesuítas, né? Companhia de Jesus. Ela queimou livros proibidos, claro que ela considerava proibidos, né? Ela, digamos assim, também ela parou de vender indulgências, parou de vender perdão, ela deixou mais essas práticas, vamos dizer assim. Então ela foi aos poucos se adequando a esse novo modelo mundial, ela não aguentou ser criticada e então ela começou a mudar também, né? Ela pegou mais leve, ela digamos, reduziu, né? Reduziu a exploração, né? Que havia uma exploração muito grande. Aí, a partir desse momento aí, o pessoal, quando queria se formar em padre, eles não iam mais pagar como antigamente. Pagava, virava padre, não. Agora eles iam estudar, né? A igreja aqui, com essa contra-reforma, ela também cria os seminários. Ela cria os seminários, agora somente aquele que estudasse muito é que ia conseguir se formar em sacerdote, em monge, em alguém da Igreja Católica, né? Isso aí foi uma outra realidade que eles pregavam. Pessoal, na próxima aula nós continuaremos, tá bom? Por enquanto é só, ficamos na 10ª questão. Próxima aula a gente fala um pouquinho da 11 e da 12, tá bom? Então até mais, fiquem de boa, fiquem na boa, muita saúde, amém. Tchau.